Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live da Matriz da Comunicação. Hoje nós receberemos um convidado, Marcelo Mastrobuono. Ele é jornalista e editor da revista Horse. E nós vamos bater um papo bem bacana aqui, bem legal, um papo não engessado, descontraído, de uma forma despojada, sobre alguns assuntos aí do jornalismo equestre, alguns tópicos interessantes aí que eu elenquei, nós dois conversamos a respeito. Vou chamar aqui o Marcelo para entrar conosco, vou aguardar ele mandar o convite para poder participar aqui conosco. Vamos ver, Marcelo, eu preciso que você envie o convite para mim. Ah, tá, beleza. Olá, Paulo, tudo bom com você? Quanto tempo? Olá! Olá! Boa Tudo noite! bem? Tudo Boa jóia? noite! Já deu 18? Tá quase 18 no meu. Então, boa O tarde meu e é boa quase. noite. Boa tarde e boa noite, Boa tudo tarde para junto. boa noite. Ou bom dia para quem nos assistir amanhã de manhã. Tem audiência internacional também, né? Ah, é? Ó, é verdade. As pessoas que nos assistirem aí de todos os continentes, né? Dependendo do momento de cada um. Bom, Marcelo, vamos lá. Estava bem ansiosa para a nossa live, para o nosso bate-papo. A gente já antecipou, né, aí alguma coisa, alguns assuntos, já demos um panorama aí do que nós iríamos conversar hoje, né, de uma forma sucinta. E eu anotei aqui algumas coisas para a gente se organizar, porque tinha bastante coisa para a gente não perder aí o fio da meada, né? Queria Maravilha! queria começar conversando um pouquinho com você sobre você mesmo, sobre o Marcelo Mastrobuono. Como é que você Ixi, foi parar no segmento equestre, Marcelo? Conta para nós como é que você chegou na revista Horse e como é que você descobriu o agronegócio, a equidiocultura, a paixão aí, né? Quando que você foi picado pela mosquinha aí, pelo mosquitinho do agro? Não, antes de ser picado pelo mosquitinho do agro, acho que eu fui picado pelo mosquitinho do jornalismo, né? Porque eu sou filho, meu pai era jornalista, trabalhou em agências de notícia, Brasil Press, Asa Press, e desde moleque eu sempre gostei do jornalismo. Pra você ter uma ideia, eu fiz meu primeiro jornal, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, que foi um jornal... O primeiro foi mimeografado, depois a gente recortava as letras de jornais, colava, montava os títulos e fazia xerox. Mas eu fiz o meu primeiro jornal impresso mesmo, eu estava no primeiro ano do colegial, né? Da nossa época, e acho que pelo menos da minha época a gente chamava de colegial, que é Ah, acho que sim. Você fez o colegial em que ano? secundário, né? Vamos descobrir. Como? Qual o ano que você estava no colegial? Eu sou de 67 e eu estava 13, 70, 80, Década de 80, 82, mais ou menos. 80, 80, década de 80. Eu acho que já era colegial, já era colegial. Eu fiz E em fi, 95 colegial. é, E eu fiz eu trabalhava de office boy na Associação Comercial de Porto Feliz, eu fiz um jornalzinho lá da escola, que chamava Opinião Estudantil, que foi um jornal impresso mesmo. Como eu passava nas empresas, eu consegui um patrocínio das empresas e fiz um jornalzinho rodado num sistema chamado Monotipo, que é um sistema anterior ao sistema linotipo. O linotipo é aquele sistema que você tem uma máquina grande, você vai digitando e vai saindo umas barrinhas com os textos já pronto, que depois os caras vão formatando para fazer impressão. O monotipo era letrinha por letrinha. O cara tinha uma Meu gaveta grande Deus! com todas as letras e todos os símbolos lá que precisava usar, e era impresso num sistema bem arcaico mesmo. Que Então, tenso! eu não sou tão velho assim, né? Estou com 53, acabei de completar 53 anos, mas Super conheci jovem. esse sistema. Foi no jornal lá na Tribuna das Monções de Porto Feliz, eu rodei meu primeiro jornal com 14 anos, por aí, 14, 15 anos.
E Puxa, então depois, o jornalismo então, mas depois você nem eu terminei. sonhava em transformar, em ir para o Não, agro de forma profissional. alguma, mesmo porque quando eu estava na faculdade, cursando curso de jornalismo, eu estudei na PUC aqui em São Paulo, né? Eu, é, agora eu até esqueci o que eu ia falar. É, eu acho que você Eu leu o estava falando comentário. pois é, me distraí aqui. Sistema monotipo, linotipo e monotipo. Eu também, eu não ia te cortar, eu ri aqui, mas eu ri em silêncio. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei com música uma época. Eu fui músico profissional. Profissional? Uau! Eu estudei no Uau! O que conservatório de você, Tatu... eu estudei no você conservatório fez de Tatuí. conservatório? Que máximo! Olha, que Eu bacana! comecei tocando na banda musical lá de Porto Feliz, depois eu fui para o conservatório, mudei de instrumento, porque eu tocava um instrumento chamado bombardino, mas era um instrumento que só tocava em banda e orquestra e só tinha um. E eu queria um instrumento mais popular, eu fui para o trombone. Daí eu comecei a estudar trombone de vara, fiquei um tempão e trabalhei com música profissionalmente, trabalhei com o Aguinaldo Raiol, com os caras famosos, trabalhei Que com o legal! Olha, maestro a gente Zácaro. conhecendo o seu um lado aí que acho que pouca gente sabe, hein? Pelo menos, te conheço há um tempão, há mais de 10 anos no mínimo, e não sabia. Não, ninguém sabe, a turma do cavalo não sabe. Eu já contei essa história para Flávia House, lá do Aras Três Rios, que ela fez um artigo uma vez. Mas, tirando isso, ninguém sabe dessas minhas peripécias na área musical. E trabalhei um bom tempo Que com música, massa! ganhei dinheiro, ganhei meus primeiros dinheiro com minha primeira grana com música. Comprei meu primeiro carro com dinheiro da música, fui no Olha! Festival de Inverno de Campos de Jordão em 1988. Mas, paralelamente a isso, eu estava estudando jornalismo e tal, me formei e depois já comecei a trabalhar numa rede de jornais de bairro aqui em São Paulo. Entrei como repórter e saí como diretor de redação lá, fiquei 9 anos lá, comandando uma equipe de 20 jornalistas, 3 redações, e nós fazíamos 11 jornais e 2 revistas aqui na Zona Oeste e Sul de São Paulo. Saía aqui da Lapa, pegava Pirituba, Perdizes, Lapa, Pompeia, Perdizes, Pinheiros, Vila Madalena e ia embora lá pela Marginal para o Brooklyn, Itaim e Santo Amaro. Uau, tempo Depois bom, eu vou jornalismo. ter que dar uma resumida, né? Vou ter que dar uma resumida. Depois Calma. eu Para a gente lancei saber uma quem é revista. você aí no segmento, como é que você começou. Eu acho legal, né? Porque a gente não tinha nem programa. Essa foi uma coisa que a gente não programou, né? De falar. Mas é bacana, Pois é. porque para Mas conhecer melhor isso, assim, já que né? nós começamos a Melhor assim revista, né? não combinar, né? É legal, sai Melhor. mais espontâneo. Daí fiquei 9 Mas anos nessa enfim, rede de jornais, saí de lá, fiz uns trabalhos aí, trabalhei na Fundação Roberto Marinho, da Globo, fiz umas coisas, depois eu fui parar no Jornal de Guarulhos, fiquei 1 ano e meio mais ou menos lá, quase 2 anos, um pouco mais de 1 ano e meio, e lá eu tive a ideia, eu fiquei muito entusiasmado com o trabalho que o Valdir Carleto, que era o diretor do jornal, fazia lá, que era um cara também um idealista, apaixonado pelo jornalismo também. E daí eu lancei uma revista lá em Porto Feliz, que eu queria mostrar Porto Feliz assim de uma forma diferente, mesmo porque eu fui criado lá na infância, saí de lá e queria fazer uma leitura diferente, porque era uma cidade pequena todo mundo acha que se conhece, mas a cidade já não estava tão pequena assim, estava crescendo, né? E tinha muitas coisas lá que assim as pessoas achavam que sabiam, mas não sabiam. Outras coisas elas nem tinham conta. Daí comecei a descobrir coisas. Descobri um cara que era um luthier, que fazia instrumento musical super famoso lá. e da Nessa... sua época de músico, você nem sabia que ele existia. Pois é. E fui tocando até que apareceu um dia lá o fundador, o dono da revista Horse, me propondo para fazer uma parceria. Ele tinha outros títulos lá, ele queria que eu tocasse os outros títulos. Eu até me interessei por um título de Itu, que era uma revista de Itu, que eu queria ir para Itu, levar, que era ali pertinho, queria levar o trabalho que eu estava fazendo em Porto Feliz para Itu.
Mas nossa parceria não durou muito tempo, nós acabamos ficando nem 6 meses juntos, não deu certo, e eu acabei assumindo a revista Horse, e daí eu entrei de cabeça no cavalo, resgatando uma história que eu tinha de criança também, que eu adorava cavalo desde moleque. Isso foi em que ano? Isso foi em 2007. 2007? Então, você 2007 começou eu assumi a revista Horse. oficialmente no ar 2007, 2000. há 13 anos? Isso. Oficialmente, 13 anos. Comecei um pouquinho antes de você. Tô surpresa. Comecei em 2003. Tá Um vendo? pouquinho antes de você. Ó. Só que eu não comecei com cavalo. Eu comecei com bovinos. Então, Você foi mais inteligente. eu comecei com o pessoal da pecuária. Depois eu fui para os equinos. Eu Demorou costumo um tempo. dizer que o pessoal que trabalha em pecuária é mais inteligente, porque a pecuária tem uma estrutura mais profissionalizada, né? Ah, eu acredito que as duas. Eu gosto dos dois, eu gosto das duas linhas aí. A Não, atuação foi eu não tem uma atuação desgosto. bem legal nas duas linhas, sabe? Tanto em eventos, como com empresas, como também criadores, né? Fazendas, aras. Eu conheci bem assim as duas partes. Acho que os dois são bem organizados, são bem estruturados e hoje conseguem visualizar melhor o negócio como empresa, né? Então, principalmente os criadores, né? Como uma empresa. Então, eu acho que os dois são bem, bem bacanas para se trabalhar. Eu, pelo menos, gosto bastante. Não, bacana né? A questão é a estrutura profissional. Eu acho que o segmento equestre, até dentro dessa linha de pauta que a gente colocou aí, os desafios do jornalismo equestre, ele está inserido dentro desse processo de desenvolvimento, de profissionalização, menos informalidade. O mercado, o segmento ainda é muito informal. Até acabei de publicar um artigo na Horse aí, do Daniel Dias, falando sobre essa informalidade do mercado, que isso preocupa. Por exemplo, nós vamos ter agora os planejamentos para a retomada das atividades. Então, você consegue planilhar aí uma série de atividades aí que estão dentro da cadeia produtiva. Onde que entra o jornalismo equestre? Não entra em lugar nenhum, porque ele não existe no mundo, no mercado real. O jornalismo equestre é uma atividade paralela. É uma atividade... Eu estou falando paralela assim, né? Não que todo mundo esteja alheio ao profissionalismo, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que a maioria das atividades equestres ela é feita de uma maneira informal. Tanto é que Sim. as profissões, as categorias profissionais dentro do segmento não são nem regulamentadas, para você ter uma ideia. A única regulamentação que existe no mundo equestre é uma lei do TURF, que é uma lei muito antiga que regulamenta tratador, jockey, todas as atividades ali envolvidas no TURF, elas são regulamentadas pela lei do TURF. Tirando o TURF, nada é regulamentado. Então, por aí já dá para você ver um pouquinho como é que é o cenário que a gente vive. Agora, isso vem se desenvolvendo nos últimos anos, de maneira bem acentuada, desde quando eu comecei. Quando eu comecei na Horse, eu peguei praticamente um período de transição. A Horse, até então, até um pouco antes, junto com a revista Ipos, que é a pioneira, a Horse e a Ipos eram as únicas revistas do segmento. A partir dessa década dos anos 90, final dos anos 80, final dos anos 90, as raças já começaram a produzir suas próprias publicações e tomaram um novo impulso, né? E muita coisa mudou de lá para cá. Inclusive, temos aqui um comentário do Nilson Genovese. Ele colocou aqui para nós assim, ó, a divulgação deveria ser mais sobre o segmento como um todo. Normalmente, fala-se dos plantéis isoladamente e a revista Horse consegue ampliar um pouco mais esta divulgação. Isso acontece também com relação às raças, né, Marcelo? Até tem uma das questões que eu coloquei aqui, foi sobre isso, mas a gente pode até antecipar. A Horse é a única revista do segmento equestre hoje, né, especializada e não vinculada às raças, né? Você aborda assim todo o cenário, né? Todo o cenário equestre no Brasil sem vínculo específico com raça, né? Exatamente, né?
Antes de tudo, um abraço aí para o Nilcinho Genovese, grande leiloeiro, presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais. Estamos sempre consultando ele como fonte, aí sempre nos ajuda aí e é uma pessoa muito inserida no meio, entende muito de tudo que está acontecendo, e é realmente isso. Mas isso vem evoluindo, vem evoluindo. Eu acho que hoje o desafio do jornalismo, só para não perder a meada, é justamente participar desse processo de desenvolvimento de uma forma bem efetiva, porque você vê toda a sociedade, nós estamos vendo aí com a questão do coronavírus, a importância do jornalismo na divulgação de informação, na prestação de serviço, que ninguém fala isso, acho que só o jornalismo só mete pau, só critica. Parem para fazer a conta quanto tempo é dedicado dos telejornais a prestar serviço, falar o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso é prestação de serviço. Se o governo tivesse que pagar isso, imagine quando teria que gastar, né? Isso é um papel do jornalismo, nem tem que cobrar, mas é um papel do jornalismo. E dentro desse segmento nós também temos o nosso papel. Só é duro encaixar um pouco a instituição jornalismo quando outras instituições do segmento também são frágeis, né, de uma forma geral. As associações, algumas delas estão muito bem, crescendo a galope, para usar uma metáfora do nosso segmento, outras não estão tão bem assim, têm algumas dificuldades, e todas têm alguns problemas em comum que precisavam ser resolvidos de forma comum também. Nós temos questão do bem-estar animal, que é uma pauta que eu levei para esse Horse Debates Equestre, que é um projeto que a gente fez justamente para tentar aproximar aí os dirigentes das associações. Nós temos a questão da sanidade animal, configurada aí especialmente hoje em razão do mormo, que é uma zoonose que fez o mapa de uma forma impositiva, fechar todas as barreiras internacionais. Quer dizer, hoje o Brasil não pode exportar cavalo para a Europa, por exemplo. Se quisermos exportar cavalo para a Europa, tem que levar antes para os Estados Unidos, fazer uma quarentena lá. Imagine quanto custa você levar um cavalo para a Europa e ter que fazer uma triangulação e passar pelos Estados Unidos. Isso gera um custo absurdo, acaba inviabilizando. Sem contar a burocracia, o trabalho que dá, né? Além do custo financeiro, tem a burocracia, o cara acaba desistindo. Se você tiver que fazer tudo isso, ele vai acabar procurando outra alternativa. Isso afeta muito o mercado interno, porque você pega aí, por exemplo, o PSI tem um grande mercado nos Estados Unidos, e o problema dos Estados Unidos é mais a piroplasmose, que eles são bastante exigentes, são muito super exigentes com relação à piroplasmose dos exames e darem totalmente negativo, mas isso é um problema que muitos criatórios, muitos áreas já conseguiram contornar. Para você levar para a Europa não tem jeito, você tem que ou faz essa triangulação, daí você tem que ir para os Estados Unidos, ficar um tempo para depois ir para a Europa. Nós temos o PSI, que tem um mercado internacional bom, que tem uma produção boa nacional e tem exportado, tem exportado e tem potencial para exportar muito mais. Nós temos o próprio brasileiro de pismo, que está com um mercado internacional muito bom também. E tem outras raças que agradam muito na Europa. Eu tive em 4 edições da Equitana, o Manga-Larga Machador fez um trabalho lá, tem até um núcleo lá na Alemanha, mas acabou esse núcleo sendo enfraquecido por não poder ter volume de negócios, por não poder levar cavalo, justamente quando eles estavam começando essa ideia de levar cavalo para a Europa. E os europeus, eles gostam muito dos cavalos marchadores do Brasil, né? Porque eles não têm animais do porte que nós temos e com o tipo de andamento que nós temos aqui. E nós temos aqui no Brasil pelo menos 4 raças fortes nessa questão de andamento, que é vou falar do Manga-Larga Machador, o Campulina, o próprio Manga-Larga Paulista e o Jumento Pega. Se eu não estiver esquecendo nenhum aí dessa linha de machador, que o Jumento Pega faz os muares nossos. O dia que chegar, eu já falei isso para muitos criadores e para muitas pessoas, o dia que conseguirem colocar os muares brasileiros, filho de Jumento Pega, com éguas Manga-Larga, Campulina, lá numa feira europeia, vai ser um alvoroço, porque eu levei uma capa de revista com os muares, assim, as pessoas
queriam saber o que bicho era aquele, nunca tinham visto coisa parecida Eu na tive a vida. oportunidade E os de jegues que eles conhecer têm o lá, mar, os jumentos que eles têm lá são jegues, né? São ridículos, não tem não tem tive a oportunidade morfologia, de não tem nada. conhecer. Talvez um dos maiores criatórios em Itapetininga. Eu acredito até que nós estivemos juntos lá na oportunidade que eu fui assessora de imprensa da Global Ecos, né? E Sim, eu o Herman, fiquei campeão da gameleira. impressionada, Você viu, impressionada. né? Eu fiquei impressionada. É sensacional, assim, Não, porque é muito. é um trabalho que foi feito, que o Herman é pioneiro nisso também, que pegou éguas de qualidade, começou a pegar éguas. Antes pegava, o pessoal fazia jumento, pegava o descarte da tropa, o que tinha de pior, e botava para cruzar com os jumentos. O Herman começou a fazer um trabalho de selecionar éguas de boa qualidade, de bom andamento, de boa morfologia e cruzar com jumentos idem, também jumentos campeões, jumentos de campeões de pista. E a tropa começou a subir o nível de forma bem acentuada. E depois isso proliferou para todo o mercado de moares. E o mercado de moares no Brasil hoje é um mercado fantástico, é um mercado que tem liquidez, Sim. né? Não tem como falar, né, Você de fala para o pessoal. Eu tenho muito cenário da contato. comunicação na jornalismo, né? Na equideocultura, sem citar os moares, né? Que fazia parte da minha pauta aqui também. Que tinha um certo preconceito. Mas você, por exemplo, você fala para o pessoal que cria cavalo de pismo, que os caras vendem um burrinho ou uma mulinha que caiu no chão, custa 10 conto, 15 conto, 15 mil reais. Eles não acreditam, né? Porque às vezes eles demoram tempo para vender um animal por esse preço, às vezes até menos que isso. Óbvio que tem as cabeceiras aí, os tops de linha, que é outro patamar, mas, assim, a grosso modo, a liquidez do cavalo de pismo, ele não tem uma liquidez como tem os moares, que vende muito rápido e tem mercado. Tem mercado. Marcelo, você é uma enciclopédia. Você Olô, tem, assim, um pelo amor de Deus. Um conteúdo assim, ó, e nós não temos nem 15 minutos, acho que estamos dando 15, 20 minutos agora de live, e você já abordou, falando assim, de uma forma fluente, pelo menos 4 temas que eu escrevi aqui na pauta. Essa pauta já está ficada. Não, mas fica tranquila que assunto não vai legal, faltar. porque, ó, até não quero perder um comentário que ficou um pouco para trás. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Que uma pessoa, eu achei bem interessante, eu acho que você não conseguiu ver, antes do comentário do Nilcinho, quer ver? Júlio Palassi, ele colocou assim: há 4 anos deixei o jornalismo, depois de 10 anos de redação. Estava desestimulado pela repetição de pautas. Hoje, quando li o post desta live, o jornalista que estava dormindo despertou. Eu achei isso muito legal. Isso pelo simples fato do termo jornalismo equestre. Então, assim, ele está assistindo a live com a pessoa certa. Porque, assim... meu querido Júlio, não. Você estuda exclusivamente isso, né? Está em todos os principais eventos, em todos os eventos de pequeno porte, médio porte, conhece todos os principais criadores, está em contato direto com todas as raças, de uma forma idônea, né? Porque a sua revista não contempla exatamente nenhuma raça, né? Você fala com todos por igual, né? Então, é muito bacana, assim, ter a oportunidade de ouvir você falando assim com tanta eloquência e com tanto conhecimento de causa, né? Porque você traz assim informações que são bem bacanas. Eu acho que uma live com você deveria ser uma série de lives. A gente deveria... Acho que cada pauta dessa aqui daria para a gente fazer aqui umas 5 lives, uma por dia, e abordar um tema por vez, no mínimo, né? Porque eu acho que a gente teria tempo, assim, pauta para muito assunto, né? Porque realmente eu vejo em você, assim, eu admiro muito seu conhecimento e a sua dedicação, né? Que ela é 200% aí para o universo, né? Equestre. E com certeza você é muito reconhecido por isso, né? Não tenho dúvidas. Não, eu não acho não, Luciene. Eu acho que eu sou, sem falsa modéstia, eu sou meio ignorante ainda nessa área, mais do que eu devia ter um conhecimento maior. Eu estudo, obviamente, pesquiso, ando muito, leio muito, mas sou um estudioso também do jornalismo e da comunicação.
Gosto muito disso desde o meu começo, quando eu trabalhava na rede de jornais, que eu fui diretor de redação, eu trazia outros jornalistas de fora para dar palestra. Levei o Eduardo Martins, que foi o autor do manual de redação do Estadão. Nós fizemos um manual, nós seguimos o manual de redação lá na minha redação da Rede A de Jornais, mas estava antenado nas outras coisas. Levei o Carlos Alberto de Franco, que era um cara também que fez aquele curso Master de jornalismo, um cara que para mim era referência, tinha uma coluna a cada 15 dias no Estadão. Eu estudei, eu sou muito envolvido com o jornalismo, e quando eu vim para o mundo equestre, eu tentei trazer toda essa minha bagagem. Também tive o privilégio e a sorte de, quando eu comecei no jornalismo, logo depois que eu saí da faculdade, de ter uma escola muito boa. Trabalhei com profissionais muito sérios, embora fosse um jornal de bairro, assim, que algumas pessoas têm um certo preconceito, não deveriam ter, porque muitos jornalistas se formaram em jornais de bairro, inclusive o Ricardo Couto e tal, e muitos outros. Mas é uma baita de uma escola o jornalismo de bairro. E nessa minha escola, eu aprendi que o lugar de repórter é na rua, entendeu? O lugar de buscar informação é na rua. Não dá para você ficar fazendo coisa por telefone, conversando com as pessoas por telefone, manda o fotógrafo. Não, o repórter tem que ir lá acompanhar. Nossa, acompanhava reunião de CONSEG, de Conselho Regional de Segurança. Ficava, até hoje eu estava me lembrando, ficava até 10, 11 horas da noite, vendo aquelas reuniões repetitivas. Mas é assim, é uma vocação, o jornalismo é uma vocação. O cara é, o cara não é. Agora, obviamente, tem muita gente, tem muito paraquedista no jornalismo de forma geral. Pessoas que têm um determinado conhecimento por alguma área específica acabam conseguindo um espaço no jornalismo, aí escreve sobre isso, escreve sobre aquilo. Mas o jornalista em si é um ser muito, muito especial. É muito chato. Eu tenho que concordar com você. Olha, eu também coloquei essa questão na minha pauta aqui. A gente já, né, o tema da nossa live, que eram os desafios do jornalismo equestre, né? E, enfim, a gente já está aqui nesse bate-papo, a gente já abordou várias partes, né? Vários itens aí dessa questão. Eu coloquei que você falou dos paraquedistas, né, das pessoas que são aventureiras e que chegam aí no segmento e tal. Eu coloquei aqui uma coisa assim que eu acho interessante conversar com você, considerando a tua posição de veículo exclusivo no momento assim de jornalismo equestre, né? Como é que está funcionando essa questão da ética na comunicação com esses paraquedistas e com essa invasão de veículos digitais, né, de infinitos sites e portais? Como que está funcionando essa questão da ética na comunicação do jornalismo que você desenvolve, né, do jornalismo equestre, né? A produção de artigo, o pessoal respeita, o pessoal cita a fonte, te procura, como é que funciona? Ou está fazendo o famoso Ctrl+C, Ctrl+V? Como que está rolando como está desenvolvendo essa questão da ética e como você analisa isso? Bem, ética, eu posso falar pela minha experiência, né? Por tudo que eu passo aqui. Eu acho assim que paraquedista também talvez seja um termo meio forte, não seja bem essa a palavra, porque na verdade é assim, quando a gente fala que não é que são pessoas que caíram por acaso no jornalismo, são pessoas que na verdade não sabem o que querem muito bem da vida, têm uma certa cultura, sabem escrever razoavelmente bem, porque hoje está cada vez mais difícil, até comentei outro dia também sobre isso, está cada vez mais difícil você ler bons textos, até nos grandes jornais, né? Aqueles colunistas que tinham, está cada vez mais raro, está minguando, cada vez mais raro. Você tem que caçar mesmo um bom texto nos grandes jornais e revistas. A qualidade vem caindo assintosamente. No jornalismo equestre, quando eu cheguei, foi que eu tomei o maior susto, até mesmo por essas razões que eu já coloquei, por essa informalidade e por tratar as coisas. Por exemplo, na parte de assessoria de imprensa, um evento acontece no fim de semana, você vai receber o release desse evento, talvez na outra semana, se chegar rápido, né?
O evento foi no sábado e no domingo. Você vai receber o release com as informações, porque a release é assim, você não vai colar. Eu não colo o release, eu não faço Ctrl+C, Ctrl+V. Mas release é importante para eu ter uma base de informação do que foi tratado no assunto. Agora a gente pega aí o site, você vê o mesmo título, o mesmo a linha fina, o linhão, como prefiram chamar, o mesmo texto, até os erros são os mesmos, né? Porque alguns releases vêm com erros, saem os mesmos erros. Então começa por aí. Daí uma outra coisa que eu percebi também logo no começo, foi a confusão entre que eu acho grave, acho gravíssimo isso. Pelo menos no meu conceito de jornalismo. No jornalismo convencional, isso é abominável, mas no jornalismo e-commerce vale tudo. Então, você tem, por exemplo, um determinado editor, entre tantas revistas que tem por aí, um determinado editor que também é um assessor de imprensa. Entendeu? Ele tem alguns clientes que ele faz assessoria de imprensa. Então, ele atende lá, sei lá quantos, 2, 3, meia dúzia, 10, 20, não importa. Ele é editor de um determinado veículo. Então, eu acho que isso tem intrínseco um conflito ético, ao meu ver. Porque você não pode editar um veículo, se é que você está editando mesmo. Então, tá bom, então não estamos editando, vamos colocar lá, nós estamos tapando buraco, porque chegar aqui nós vamos tapando os buracos aqui e está feito, está tudo certo, então está bem. Agora, se você vai editar um veículo, vai escolher o que vai sair e da forma como vai sair, o que vai em cima, o que tem prioridade e o que vai embaixo, que é isso que a gente pratica no jornalismo, o que vai ser capa, o que vai ser a última página, o que vai no rodapé, o que vai no topo da página, tudo isso tem que ter um critério, né? Então, se você está editando, você não pode ter meia dúzia de clientes, ou quanto seja que for, porque você está fazendo uma assessoria para ele. E depois aí eu cheguei a receber telefonemas e contato de pessoas, você não publica os releases que eu mando? Falou, mas minha querida, por que você não põe na sua revista então, no seu jornal, no que você está fazendo no seu site, coloca no seu veículo, porque para mim não interessa ficar reproduzindo só a release, né? Então esse foi um conflito grande que eu achei. Hoje eu já até me acomodei com isso, já não dou tanta bola, estou tocando minhas coisas aqui, porque eu também tomei como linha, até pelo fato de eu ser a única revista de circulação nacional, distribuída em bancas, com carteira de assinantes. Eu tenho que colocar as revistas aí, até com essa pandemia eu me atrasei um pouco, mas assim, foi agora. Eu estou há 10 anos que praticamente nós nunca atrasamos a edição, atrasa uns dias e tal, mas não chega, as edições saem, as pessoas recebem 2 edições por mês, uma edição do Guia Horse, que é um anuário, e depois 11 edições da revista Horse. Então nós temos esse compromisso de soltar a revista, com esse compromisso com o leitor. Então, eu não posso falar assim, eu vou vendendo revista aqui, quando eu vender 20 páginas de anúncio, eu solto a revista. Não dá, não dá. No meu negócio, não dá. Então, até por conta disso, eu acabei focando no meu negócio. Outro dia eu me queixei também que me faltam referências de outros veículos que estejam fazendo a mesma coisa. Então, as referências que eu busco no meu trabalho, eu tenho que buscar em outro segmento. Eu tenho que ver o que os caras lá dos bovinos, da pecuária está fazendo. Até os caras de cachorro parece que são um pouco mais organizados nesse aspecto aí, de botar informação, não ficar enchendo de linguiça a publicação, né? E outros segmentos. Eu vejo revista de carro, de moto, e tento achar alguma coisa que me dê um referencial, porque é complicado também você fazer uma revista que atinge todos, sendo que as pessoas hoje que te falam que amam cavalo, que são apaixonadas por cavalo, só quer saber do cavalo da sua raça, só quer saber da raça, não quer nem saber do cavalo em si. Agora, a maioria dos assuntos é comum a todos, veterinária, tirando alguma especificidade de cada raça, alguma coisinha ali de modalidade e tal, de um tipo de lesão mais comum em determinada modalidade do que em outra. O cavalo é cavalo, então as pessoas têm que entender um pouquinho mais do cavalo como um todo. E é por causa disso que eu estou me esforçando, e ainda bem que deu certo essa primeira rodada com os presidentes da associação. Vamos fazer a segunda rodada aqui com outros presidentes na próxima segunda-feira, dia 25, já aproveitando fazer o convite aí.
dia 25 às 19 horas, não é pelo Instagram, é pelo YouTube, pelo Face, pelo site da Revista Rox. Transmissão ao vivo com os presidentes. Tá na Nós minha vamos, pauta. vamos estar aqui com os presidentes do Manga Larga, que eles não gostam que fale mais Manga Larga Paulista, que é aqui de São Paulo, até para as pessoas fazerem uma diferenciação, mas é Manga Larga a raça, tá bem, gente? E o árabe e o BH, que é uma raça relativamente nova, que é o brasileiro de hipismo. Sim. Então, Bom, nessa parte ética, só para fechar essa questão, Luciene, assim, eu cuido da minha ética, entendeu? Os outros cuidam da dele, até o ponto que me atinge. Agora, quando me atinge, daí eu tento me colocar também, me defender. Já tive casos bem espinhosos, assim, com colegas, né? Até você falou de assessora de imprensa, e eu sou assessora de imprensa. Eu sou jornalista também e assessora de imprensa. E eu tenho, assim, eu prezo muito por essa questão de ética, sabe? E coloco isso para os meus clientes em algumas situações. Por exemplo, se eu tenho 2 eventos no mesmo fim de semana da mesma raça, não tem como, né? Como que eu vou competir comigo mesma, com o meu cliente, né? Então, vamos supor, eu fechei um evento com o meu cliente, vou chutar no árabe, para esse final de semana, um leilão. Como que eu vou divulgar outro leilão, um sábado, outro domingo, no mesmo final de semana? Eu vou competir comigo mesma dentro da assessoria de imprensa. Eu vejo isso como uma falta de ética, né? Eu acho que eu estou fechando o trabalho, né? Mas, por um lado, como que vai ser essa questão na prática do meu trabalho, que eu sei como funciona e eu sei que é uma competição comigo mesma, né? Então, essa questão é complicada. E a questão dos eventos também que você comentou, eu já divulguei muitos eventos, trabalho geralmente eventos, assim, é um gancho forte meu. Vou fazer uma pequena defesa dos assessores. Às vezes, a gente demora para soltar o evento, o release, né? O que pode ter acontecido, do assessor ter demorado por conta da aprovação, porque muitas coisas dependem, né, do que vem de cima, né, da aprovação mesmo, né, e também faz parte da ética, sempre quando eu vou dentro, né, sou contratada para divulgação de um evento, eu friso muito isso do prazo dos veículos, né, porque é bem complicado você ter um evento no dia 10 e mandar um release no dia 8, no dia 7, que seja ou no dia 5, né? É bem complicado isso. Então, eu compreendo o lado também um pouco dos assessores, né? Não entra em defesa, mas também sei que para você é muito difícil. É muito complicado para o outro lado, para a redação, receber assim, nos 43 do segundo tempo, um release de um evento. É bem complicado mesmo. Então, talvez isso ocorra, até não por falha do jornalista, do assessor, talvez isso ocorra por essa própria falta de disciplina do mercado, entende? Sim, aí entra naquilo que nós estávamos falando atrás da questão de enxergar aquilo como uma empresa, né? Com um cronograma, que tem que ter um prazo, tem que se esforçar para cumprir aquele prazo. Porque senão não dá tempo. Não dá tempo, e aí o trabalho do assessor é prejudicado. Aí o assessor deixa de dar um resultado, o veículo, poxa, mas eu anuncio com ele, e ele não publicou meu release, mas o release chegou, já tinha fechado a revista. Então, não necessariamente é culpa do assessor ou do veículo, né? É culpa de alguma coisa que demorou para fechar, algum cavalo que entrar no leilão e entrou atrasado, e aí demorou para divulgar. Então, é interessante essa profissionalização, já que a gente entrou nesse mérito, né? O despertar para essa profissionalização, porque disso depende o sucesso tanto da parte da redação como da parte da assessoria, né? E tomara que tenha bastante criador aqui assistindo a gente, acompanhando a gente, não só na live, mas depois, porque isso vai despertar aí uma consciência. O que eu acho só é que nós, que nem eu falei, nós estamos inseridos nesse segmento e não dá para a gente ficar botando a culpa nos outros, né? Porque é muito fácil a gente ver os erros dos outros e não ver os nossos mesmos erros. O segmento equestre no Brasil é uma coisa muito nova, e muito nova eu estou falando aí, você pega a associação do Crioulo, que tem 80 anos, o Manga Larga aqui de São Paulo, que tem mais de 80 anos, é a associação mais antiga.
Mas tirando essas duas associações, o árabe acho que tem algum em torno de 40, não vou nem falar a data exata, mas o árabe é uma raça bem tradicional. As outras raças são novas, ou pelo menos estão vivendo esse momento de maior entusiasmo, de maior volume de negócios, agora nos últimos, sendo bem generoso, últimos 20 anos, 15 anos, que o quarto de milho explodiu, o Mangalaga Machador explodiu lá quando eu comecei na Horse, eu ia nas nacionais do Mangalaga Machador, era um evento ainda solitário, né? Chegava no final de semana, tinha um público razoável, mas durante a semana, eu cheguei a ficar quase 20 dias lá na gameleira. Durante a semana você não tinha absolutamente nada para fazer, porque as provas, elas... ou você ficava vendo as provas lá, as eliminatórias, classificatórias lá, não tinha muita opção. Hoje não. Hoje o Mangalaga faz um evento de 200 mil pessoas em 9 dias, são 20 mil pessoas, uma média de 20 mil pessoas por dia, e pagando ingresso. Ingresso de 30, 40 reais. Então, para você ver que como nesses últimos 10 anos o salto foi muito grande e ele está cada vez mais acentuado. Você pega, por exemplo, as questões econômicas, o segmento do cavalo é o único que conseguiu passar indiferente à margem de todas as crises econômicas, aí, de 2016, do governo da Dilma, de 2006, que quando houve a recessão americana que acabou afetando aqui, a bolha imobiliária americana que acabou afetando o Brasil também, o mercado do cavalo acabou passando despercebido disso aí e foi embora, vendendo. Agora, nessa pandemia que está todo mundo com a língua para fora, desesperado, nós estamos vendo leilões virtuais aí batendo recordes de vendas. Eu só não estou conseguindo vender anúncio. Da revista. O resto, os caras estão gastando adoidado. Continua a mesma coisa. É isso aí. Olha, a gente abordou aqui um tópico que eu queria falar com você, aqui na outra pergunta, aqui, que também coloquei aqui na minha pauta. Você falou da questão da organização, né, do segmento, da importância do amor, da paixão ao cavalo, das pessoas se dizerem apaixonadas pelo cavalo, defensoras do cavalo, mas cada um acaba ficando no seu próprio espaço, né, dentro da sua própria raça, e isso acaba, digamos assim, que prejudicando o segmento equestre como um todo, né, porque cada um defende sua própria raça e acaba sendo apaixonado pela sua raça, mas não há, de fato, uma organização no mercado nesse sentido. Você comentou comigo que você, no primeiro Horse Debates Equestres, né, você conversou com os 3 presidentes aí das associações, que a gente comentou já há pouco, né, do Crioulo, Marchador e Quarto de Milho, e eles não se conheciam, né? Isso. As 3 maiores associações equestres do Brasil, um presidente não conhecia o outro, né? Exato. Nós conversamos também, e inclusive foi pauta de uma outra live que você participou com um colega nosso, jornalista, sobre a integração entre as raças, né? Sobre a importância do segmento equestre de levantar, por exemplo, uma associação, uma entidade, uma câmara que possa fazer uma junção, até mesmo para se fortalecer contra mormo, bem-estar animal, defesa de eventos. A gente está aí com um movimento absurdo contrário aos eventos equestres, com argumentações infundadas sobre maus tratos, né? E esse movimento ganha força popular justamente por uma falta de conhecimento das pessoas, da sociedade, sobre o que acontece do lado de cá, né? As pessoas não têm a noção, não têm esse discernimento. E provas equestres também, né? Eu tive a oportunidade de ser assessora uma vez, nesses 17 anos de trabalho aí no agro, tive a oportunidade de ser assessora uma vez de um rodeio. Meu Deus! Meu Deus! Assim, sem comentários. Então, assim, é muito cruel a forma como é abordada a questão do trabalho com os animais, né, com os equestres, com os cavalos e com os bovinos, de uma forma que deturpa o segmento por falta de conhecimento. E aí vem esse pessoal aí com um monte de discurso romântico, ganha o cenário, ganha adeptos, e o segmento
momento se enfraquece e a gente não tem uma entidade que represente e que possa tomar a frente disso de uma forma organizada e defender o cavalo como paixão. O cavalo em si, não necessariamente uma raça, né? E queria ouvir tua opinião a respeito. O que você pensa disso? Bem, isso é fato, né? Que a gente tem aí várias tribos, cada um correndo para um lado, às vezes correndo paralelamente, mas todo mundo isolado, não tem uma. Agora, eu também, com 53 anos de idade, com mais de 30 de jornalismo, eu não tenho ilusão nenhuma de que isso vai mudar do dia para a noite, entendeu? Eu não acho. Agora, é fundamental, o que nós estamos tentando fazer aqui é uma coisa muito racional e muito prática. Você trazer as pessoas para conversarem sobre o segmento equestre. É o primeiro passo, Vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos ver se a gente... E por incrível que pareça, as pessoas, esses 3 dirigentes que são das 3 principais, eu acredito que com as outras não vão ser diferentes, com os outros não vão ser diferentes, porque os problemas são comuns, as ideias são as mesmas, as necessidades são as mesmas. Então, nós temos muito mais elementos para ter convergências do que divergências, para ter concordância do que discórdias, entendeu? Nesse momento. Agora, eu não tenho ilusão nenhuma que isso vai se transformar do dia para a noite, não é assim. O que precisa haver, no meu entender, é primeiro haver essa aproximação, haver essa troca de ideias. As divergências são naturais, elas sempre vão ocorrer. Vai ter problema de cara não concordar com uma data, não concordar com uma coisa aqui, outra coisa ali, mas isso faz parte da vida, minha gente, isso faz parte. As pessoas precisam saber que a coisa mais certa é que não são, que tudo não tem uma coisa. A divergência faz parte, inclusive na política, que a gente vê os negros querendo se matar um ao outro aí, porque não aceita que tem um diferente, que o cara que pensa diferente, como se nós fôssemos acabar com a outra espécie, com o adversário não, com o inimigo, né, como eles costumam considerar, com os inimigos de um dia para o outro. E não vou nem aqui falar de um e de outro. Hoje é todos, né, é todo mundo louco. Um xingando o outro, todo mundo achando que pode se manifestar, e de fato pode mesmo, mas achando que as suas ideias são um pacote final e fechado e que nada muda. E não é assim. E se a gente quiser evoluir nesse segmento equestre, vai precisar ter muita conversa, muita discussão, muita briga no bom sentido, de defender ideias diferentes. Vai ter que ter isso aí nesse primeiro momento. Nós temos vários problemas que nunca foram cuidados. Mormo, sanidade animal, bem-estar animal. Você vê qualquer Zé Mané sair na rua aí gritando, tá batendo no animal, aí daqui a pouco vem a imprensa também, a imprensa que é alheia a tudo que está acontecendo. E vem dando pau também, porque não sabe. Até o professor Roberto Arruda, que escreveu um artigo para nós nessa edição, aliás, essa edição que nós acabamos de fechar, aí está, assim, em termos de informação do momento que a gente está atravessando, está sensacional, com toda a falta de modéstia. Está sensacional, porque tem muito conteúdo, tem um artigo do professor Roberto Arruda, tem um artigo do Daniel Dias falando da informalidade do mercado, tem o resumo, os principais tópicos do debate que a gente fez, as falas de cada um, enfim, até está um pouquinho menor, a gente costuma sair com 80, 60 e poucas páginas, a gente diminuiu um pouco as páginas, mas diminuiu muito pouco, mas o que mais saiu foi anúncio, o conteúdo informativo ficou praticamente o mesmo. Então precisa haver isso. Eu estou disposto a fazer isso, assim, de abrir esse espaço para as discussões. Agora, tocar, quem vai comandar isso, quem vai comandar aquilo, quem vai presidir, quem não vai presidir, aí os índios vão ter, os caciques. Os caciques que vão ter que se entender. A gente sabe que essa lição de casa é difícil, né? A gente sabe, até porque assim, eu também encaro como natural as preferências, né? Você falou divergências, eu vou usar a palavra preferências, vamos usar de uma forma mais positiva. Eu encaro de uma forma natural, eu acho que, assim como a gente tem as nossas preferências por tudo, né? Por um vinho, por tudo, por um passeio, a gente vai ter por uma raça, né? Por um animal, por uma raça de cachorro, por cavalo, é normal, é natural, eu encaro essas preferências como natural. Mas realmente, eu ia até te perguntar, assim, como é que funciona? Você falou que você teve em 4 equitanas. Compartilha com a gente, eu que nunca tive ainda, não tive ainda a oportunidade de ir à equitana, espero que na próxima, se for acontecer, né, no ano que vem, vamos ver.
E compartilha com a gente como é que funciona em países mais estruturados no quesito equestre. Há uma entidade? Você tem esse conhecimento? Se há uma entidade? Porque veículos específicos do cavalo tem aos montes, né? Estados Unidos tem dezenas, Alemanha tem dezenas, né? Você sabe se tem uma entidade? Você já pesquisou isso aí nas suas observações, nas suas análises? Não, existem entidades, existe a Federação Equestre Alemã, existe as associações de raças dos cavalos, mas existe, sobretudo, na Europa, uma cultura equestre muito mais evoluída que a nossa. Isso não é nenhum desmerecimento ao Brasil, é só porque eles são muito mais velhos que a gente, começaram muito antes a mexer com o cavalo, tem uma outra relação com o cavalo no dia a dia. É só uma questão cultural mesmo. Nós não temos uma cultura... Nós temos a nossa cultura que está sendo desenvolvida aos poucos. No Brasil, a cultura equestre está mais presente no Rio Grande do Sul. Lá sim existe uma cultura equestre. Aliás, eu recomendo às pessoas que gostam de cavalo, uma vez na vida, tem que ir conhecer o freio de ouro, lá, a prova do freio de ouro no Rio Grande do Sul, por tudo que, não só pela prova, mas por tudo que está envolvido com aquilo. Um evento que consegue juntar lá 15, 20 mil pessoas para assistir a final no domingo. É uma coisa absurda. Que na segunda-feira posterior ao freio tem a prova de morfologia, aquela prova onde que o juiz fica avaliando umas coisas que eu não entendo nada. Porque imagina, até algumas coisas a gente acaba aprendendo, mas mexendo com tantas raças, com tantas morfologias diferentes, querer ser um especialista entendido de tudo, eu vou me esborrachar no chão. É melhor eu ser o jornalista e interlocutor que pergunta as coisas. Eu sou um perguntador, um questionador. Essa é a minha tarefa. E, obviamente, nas coisas que eu tenho conhecimento assegurado, eu consigo me manifestar e tal. Mas as pessoas têm que ver a prova de morfologia, que é na segunda-feira de manhã, já tem lá 3 mil pessoas sentadas assistindo quietinha, prestando a maior atenção no julgamento morfológico dos animais. Quer dizer, é uma coisa... E assim, um público que vai desde os mais velhos, mais experientes, até criancinha de 4, 5, 6 anos, nessa idade, assim, sentada ali, não está fazendo nenhum sacrifício, não está sentada ali porque o pai mandou, fica quieto aí, moleque, fica quieto aí, guri. É um evento para a família, né? Difundindo a cultura equestre. As pessoas assim, são envolvidas, são mais envolvidas lá no Rio Grande do Sul. O cavalo crioulo é símbolo do Rio Grande do Sul, né? Tem todas essas... Agora, na Europa, as pessoas também têm o hábito, o relacionamento com o cavalo é diferente. Na maioria dos casos, a pessoa tem um cavalo na sua propriedade, na sua casa, então, em vez de ela acordar às 5 horas da manhã e correr, ela acorda de manhã, ela faz alguma atividade, vai lá, ela mesma escova seu cavalo, ela mesma arreia seu cavalo, ela monta no seu cavalo, faz alguns exercícios, dá uma caminhada, tal, desarreia, toma um banho e vai trabalhar. Eu fui visitar um ara super grande lá, que era um criador, um dos primeiros caras a importar a manga larga machadora, e ele tinha era uma vila, é uma coisa fantástica. Tinha um picadeiro lá que eu nunca vi um picadeiro coberto aqui no Brasil, nem em Ípica, tão chique que nem aquele picadeiro, com forro todo de madeira, um redondel todinho fechado, as baias lindas, maravilhosas. E ele tinha um funcionário para cuidar de tudo, da parte de manutenção. Porque a pessoa vai lá, a família vai lá, ela pega o seu cavalo, ela escova seu cavalo, limpa os cascos do seu cavalo, que é uma coisa que aqui também, aqui o cara está acostumado, vai na hípica, não sei o que, não estou falando, vai no centro de treinamento, vai lá, o cavalariço lá, o tratador já arrumou o cavalinho, está prontinho, daí ele dá um beijinho no cavalo, dá uma cenourinha, faz um carinho, passa a perna, faz a solinha, desce do cavalo, dá uma coçadinha na cabeça e fala, toia o cavalo. Daí o cara vai lá, o tratador lava o cavalo. Não tem esse relacionamento. Estou falando assim de forma genérica, obviamente que existem as exceções que até só para justificar a regra. Tem as pessoas mais envolvidas, as pessoas que têm um comprometimento maior, as pessoas que têm que estudar, mas a grosso modo as pessoas ainda têm essa superficialidade. Ninguém quer, isso eu tenho debatido muito, converso muito com o Eduardo Borba, que é um colaborador, que foi quem me ajudou quando eu comecei no cavalo a entender um pouquinho mais e como funcionam as coisas. É frustrante, porque assim, as pessoas falam,
é horsemanship para cá, é horsemanship para lá, mas chega na hora, as pessoas elas não têm a vontade de se dedicar. E a vontade de se dedicar é estudar e principalmente praticar. Você está todo dia praticando, treinando. E praticar não é só montar, é praticar o relacionamento com o cavalo em toda a sua amplitude. Essa é a forma que eu vejo a coisa. Então, é óbvio. Com relação à imprensa, para a gente também não fugir do tema, falei outro dia também sobre isso. A Europa tem trocentas mil revistas equestres, com um monte de anúncios. Você vê que é um negócio comercial muito forte. Os estandes que estavam lá na Equitana, que eu comentei na outra live que eu fiz também, são estandes gigantescos, não é uma bainha de 2x3, 3x3 lá, não. São estandes super estruturados. São 11 pavilhões lá, cada pavilhão tem pelo menos uns 2, 3 estandes de veículos de comunicação. Os eventos que eu cobri internacionalmente, 300 jornalistas, tudo especializado em cavalo. Você consegue imaginar um jornalista especializado em cavalo aqui? Tirando essa meia dúzia de gato pingado, que é eu, você, mais uns outros loucos aí que ficam aí correndo atrás de cavalo. Lá não, lá os caras ficam lá escrevem textos gigantescos, com detalhes, com entrevistas. Primeira coisa assim, que me bate, porque eu adoro escrever. Eu começo a escrever textos gigantescos, já penso, ninguém vai ler. O pessoal não tem paciência para ler, já dá uma angústia, assim, sabe? De ter que enxugar e fazer. Mas a partir do momento... Quando tem um envolvimento maior, quando as pessoas são mais envolvidas, não dá para você ir lá e contar uma historinha de 15 linhas, 20 linhas, 2 laudas. Mas é aquilo que a gente estava falando, tudo, né? Para estudar, tem que ser profundo e ter conteúdo para você conseguir fazer o cara ter uma atenção, senão ele vai ir para outro veículo, porque também tem concorrência, né? Essa revista está muito ruim, vou ler a outra, que a outra é mais contundente, mais informativa. Né, de pessoas que escrevam e desenvolvam mesmo. Até você também comentou na outra live, né? E eu estava conversando com um cliente meu essa semana sobre a bibliografia de escritores brasileiros, né? De nacionais, de autores nacionais na área literatura, né? A literatura equestre não tem praticamente nada. São coisas esporádicas também. Ele falou, olha, os 3 principais aqui no Brasil eu tenho, que é o Sérgio Beck, o Lúcio Toledo e o Adalto Andrade. Ele falou, os 3 principais eu tenho todos. Falei, não, mas ele é estudioso, né? Ele gosta de estudar. Então, assim, a gente vê... Nós estamos começando a juntar esses criadores que nem se conheciam, criadores não, esses dirigentes de raça. Esse é o primeiro passo. Primeiro, apresentar fulano e tal, muito prazer, tal, eles se apresentaram, conversaram, eles vão ver que tem muito mais convergência. Depois nós precisamos também começar a falar com essa indústria do cavalo, que essa indústria ela tem que ser menos sanguessuga, entendeu? Ela não pode só querer ficar vendendo e fazendo a cabeça de veterinário com recursos, às vezes, espúrios, com baixo, entendeu? Dando medicamentos, com esse suborno, entendeu? Porque tem muita gente fazendo isso. Nós precisamos começar também a cobrar da indústria uma postura profissional com relação a isso, com relação a ajudar na formação profissional e não é para o veterinário, porque veterinário dá mais do que chuchu na cerca, que nem diz lá em Porto Feliz, né? Veterinário está cheio por aí. Estou falando de mão de obra especializada, de tratadores com preparo adequado, já com esses protocolos de bem-estar animal e uma infinidade de atividades que estão atreladas ao negócio do cavalo que precisam ter um cuidado maior. E essa indústria do cavalo ela tem que começar a pensar nisso. Ela não pode... Sim. Porque todas as empresas hoje ela tem essa questão da responsabilidade social. Eu trabalhei muito com isso também. E não é de hoje. Eu trabalho com isso também. Há 20 anos atrás... Essa questão da responsabilidade social das empresas. 20... Marcelo, deixa eu só falar uma coisa para você, que eu estou angustiadíssima aqui. Diga. No meu relógio, são 8 para 7. E nós começamos uns 2 minutinhos antes das 19, né? E o Instagram derruba a live de 1 hora. Ele derruba. Então eu tô bem angustiada aqui. Também. O que eu quero que você fale é o seguinte, assim, tô com dor no coração de ter que cortar, mas eu não quero perder esse conteúdo bacana, que muita gente elogiando, assim, o Júlio Palácio mandou aqui um parabéns para nós aqui pela live, né? Obrigado a todo mundo que está acompanhando o Cláudio. Aí, eu também quero agradecer a todos. Lá
com a Vedovati, nosso parceiro de muito tempo. Homem Quero sério, agradecer a todos pela dedicado. participação. Foi uma participação bem bacana. O pessoal mandou comentário e curtiu e se envolveu. Foi muito legal mesmo. E eu queria ter mais tempo, né? Bem que o Instagram podia dar pelo menos mais meia horinha, né? Mas não dá. Então, o que eu queria que você dissesse para nós é o seguinte, né? Aqui nesses últimos 3 minutos que a gente tem. 27 segundos, Marcelo, não vai dar tempo. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou abrir outra. Pode ser? Para a gente concluir? Tudo bem, tranquilo. Segura aí, então, pessoal. Estou encerrando aqui. Entrem na próxima. Daqui um minutinho. Fagnão, volta daqui 2 minutos. Fagner, acabou.